Bom, Aí, e boa aí? noite. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que Muito legal. obrigado por ter aceitado o convite, por estar Imagina, aqui é um hoje, prazer. a gente discutir esse assunto, né? Conversar sobre esse assunto que é tão marcante na vida das pessoas, né? Uhum. E, em primeiro lugar, eu gostaria que você se apresentasse para todo mundo, Gabriel. Legal. Então, prazer aí, galera. Eu sou Gabriel Monteiro, eu sou psicólogo. Eu tenho especialização em psicologia positiva, que trabalha muito a questão do bem-estar, né? Então, falando sobre otimismo, resiliência, felicidade, perdão, né? Muito comum a gente trabalhar isso dentro do consultório. E também tenho especialidade em terapia cognitivo-comportamental para trabalhar as questões mais negativas, né, para a gente trazer um bem-estar também. E também tem outras formações dentro de neuropsicologia, avaliação psicológica e assim por diante. Então, eu trabalho há mais de 10 anos aí no desenvolvimento humano e sempre buscando aí, meu prazer é ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida através da saúde mental. Ah, que prazer, Gabriel. Pois é. E eu acho que esse tema, assim, é super oportuno por tudo isso aí que você falou, né? Uhum. Positivo, né? Porque nós sabemos que muitas pessoas carregam, né? Coisas que nem deveriam estar existindo mais na vida dela e que às vezes essas coisas podem comprometer, né? Até o presente ou às vezes até mesmo o futuro. Então, nosso objetivo aqui hoje é justamente começar essa jornada para que as pessoas possam aproveitar de algumas ferramentas ou de alguns pensamentos, de algumas falas que a gente vai estar aqui compartilhando e para uma qualidade de vida, né? Estabilidade emocional, para equilíbrio, seja lá o nome que a pessoa se sinta mais confortável com ela, né? Mas que existem ferramentas para isso, né? Que existem maneiras de entender melhor essa questão do perdão. Vou começar com você, então. Tirar, pode ser do ângulo pessoal, seja de sua vivência, né? O que que você tem para falar da gente assim, para começar sobre essa questão do perdão? Legal, o perdão é um. Eu costumo falar que o perdão ele não é um sentimento, mas ele é uma escolha, né? Ele é uma decisão que a gente toma. E aí a grande questão é, toda decisão que a gente toma, a gente tem um preço a pagar por ela. Né? Então, e muitas das vezes a gente toma decisões no automático, sem perceber o que está acontecendo, sem entender direito, sem perceber como é que a gente funciona, como é que são as coisas de forma geral. Então, dentro do meu conceito de perdão, eu vou trabalhar assim, eu entendo que todo mundo já se sentiu culpado por alguma coisa e todo mundo já culpou alguém por alguma coisa. Então, esse sentimento de culpa, que é um sentimento bastante negativo, se a gente for ver, né? Ele é um sentimento que ele é natural do ser humano. O ser humano ele tem essa capacidade de ver o negativo muito mais fácil do que o positivo, por exemplo. Por isso que dentro da psicologia positiva a gente trabalha muito aquela questão de quando você pensa uma coisa negativa, você tem que trabalhar três coisas positivas para tentar equilibrar o processo, porque a mente ela é muito mais negativa até por uma questão de sobrevivência, até por uma questão de realmente a gente estar aqui hoje, né? Desde a fase lá do tempo das cavernas, a parte de ver o negativo ele é mais fácil para o nosso cérebro, né? Então a gente tem que trabalhar muito positivo. E o perdão, assim, a parte de sentir culpado. Eu já senti essa questão pelo outro, ou seja, eu já me senti ferido por alguém, né? Na questão profissional já teve há muitos anos atrás teve um caso de, enfim, me passarem a perna em algo que eu estava na frente e tal, e alguém usar de qualquer coisa para conseguir o lugar que eu estava planejando ter e tal. E isso me gerou, isso há muitos anos atrás, isso me gerou uma mágoa muito grande, né? Um sentimento muito negativo e eu não tinha essa percepção naquele momento. Eu achava que o cara estava errado mesmo e que foi uma safadeza mesmo que o cara fez comigo. E aí eu entrei num processo muito negativo, que é o que eu vejo no consultório direto, né? A pessoa entra num processo de vitimização
e também num processo de vingança, né? Ela quer se vingar de alguma forma de algo que já foi, já passou, já aconteceu, né? Então, o entendimento do perdão, e aí assim, enquanto eu não percebi isso, o que aconteceu comigo? Eu fiquei remoendo aquele sentimento. Então eu fiquei, sabe, eu não podia ouvir o nome daquela pessoa. Passou anos e eu, nossa, eu não consigo suportar ouvir o nome. E aí eu falei, caramba, e aí veio um entendimento. Eu gosto muito de Shakespeare, né? E ele tem essa frase, né, de quando você tem algo negativo com alguém, você não resolve isso de alguma forma, é como se você estivesse tomando um veneno esperando que o outro morra, né? Então, assim, faz mal para você, faz mal para você. Então, a ideia do perdão, quando a gente trabalha dentro do consultório, né, doutor, é assim, é entender que o fato principal é que a gente não está perdoando pelo outro, mas a gente está perdoando para a gente. A gente tem que perdoar o sentimento negativo que a gente tem dentro da gente, porque é isso que faz mal para a gente. Né? Então é isso, você não vai ser o bobo, o panaca, eu não vou perdoar porque eu vou ser panaca e o cara vai me zoar de novo, né? O cara vai me sacanear de novo. Não, não. Você vai perdoar porque você vai ser uma pessoa melhor para você, você vai ter um caminho mais livre para você caminhar e viver a sua vida. Então, esse é meu entendimento de perdão e é como eu analiso desde a minha vida, né? Hoje em dia eu trabalho muito isso, então eu deixo as coisas irem da mesma forma que vem e também trabalho isso muito dentro do consultório, né, doutor? Não, eu acho que isso aí é uma coisa, todo mundo é assim mesmo. Essa questão do perdão é um aprendizado na vida da gente, né? Porque como ele pode te prender, né? Como você pode se tornar refém, né? Uhum. Da falta de perdão, é isso que você falou. E é tão interessante que eu sempre vejo o perdão, que ele é completamente uma questão interna sua, nossa. Total. Ele não é uma questão externa, né? Alguém colocou aqui, é difícil impedir que não possamos machucar quem amamos e vice-versa. O fato é que iremos fazer com isso. Pedir desculpa é para corajosos, pedir perdão é para os mais fortes. Porque a questão, ela é totalmente interna, né? Por exemplo, quando você conta essa história, todos nós vamos ter histórias de pessoas que nos magoaram, né? Então, às vezes, a questão em si, ela só existe no passado, que nem existe na verdade, e você fica carregando com você, né, essa questão. O que me faz lembrar muito, quando você falou, por exemplo, essa questão da vítima, né, de se sentir vítima. E é uma questão que ela é completamente pessoal, né? Ela é uma completamente pessoal. Quando você citou Shakespeare, se você pensar que às vezes o outro nem está lembrando da questão, às vezes nem está lembrando de você, Ela e nem lembra mais de você, exato. a pessoa nem se lembra mais de você, você teve pouco significado na vida dela, então é você que dá esse peso e esse valor à situação. E eu gostei muito quando você falou também, né, que eu também concordo, né, com esses conceitos seus, que é essa questão do quando a pessoa faz, mas é você quem sente. O sentimento é seu. Então, é Exato. uma opção sua. É uma opção sua, porque parece que o sentimento não... Porque é diferente, né? Emoção, sentimento e opção. São três Exato. coisas distintas. Porque é muito... Você pode dizer, realmente, eu não consigo não me sentir ferido, tá? Lógico, alguém te machucou, faz parte. Mas sentir ferido, né? E o que você vai fazer com isso? Você vai manter isso na sua cabeça? Porque na filosofia existem alguns estudos bem interessantes que é sobre essa questão de passado, presente e futuro, né? Uhum. Então, assim, é, essa questão do passado, ele só existe quando você traz ele para agora. Se você não trouxer, ele não existe, né? Assim, Uhum. quantos momentos da nossa vida que a gente não se lembra? Realmente não se lembra. Nossa infância, adolescência.
porque a gente não traz ele para o pensamento, o meu comportamento de hoje. E quando eu trago essa memória, me fez lembrar a palavra ressentimento, né? Exato, perfeito. É isso aí. Que é o ressentimento, que a palavra diz, né? Ressentir. Ressentir. Então, Exato. aquele sentimento de tristeza, de ter sido traído, que aconteceu há 20 anos atrás, 10 anos atrás, aí você ressente, traz para você, às vezes até, né, sentimentos físicos, né? Angústia. Então, você sente angústia, dor no peito, chora, né? Ou dores musculares, porque ele está ressentindo algo, né, de tanto tempo. Mas tem uma coisa que você falou aí que eu gostaria que você falasse até um pouquinho mais. É uma coisa que eu gosto muito, e essa questão de que quando a gente fica ressentindo, repensando, a gente está fortalecendo aqui dentro questões neurais mesmo, físicas. Que você falou aí assim, quando né, na terapia positiva, quando você fala uma coisa negativa, você tem que falar 3 positivas. Perfeito. Porque a gente sabe que na questão neural mesmo, quando eu estou reforçando aquele canal de pensamento, o meu neurônio modifica. Exato. É isso aí. Me fala mais disso, como é que é isso? Muito legal. E assim, doutor, tudo que você está falando faz totalmente sentido. A gente pensa muito parecido a questão do perdão, e isso é muito legal, né? Porque existem várias formas de se abordar o perdão, mas duas coisas que você falou, doutor, que eu acho que são muito interessantes de falar, de comentar também, que é o fato de as pessoas têm que entender que a nossa mente, ela é atemporal, né? Então, ela é atemporal. Então, se você vai buscar, ou se você relembra alguma coisa do passado, por mais que esteja no passado, enquanto você está relembrando, você está vivenciando ele agora. Então, você vai tendo todos os sintomas físicos e emocionais daquela época, né? Então, assim, você está revivendo um trauma, um momento negativo, e está simplesmente se chicoteando. Você está se machucando. Né? Você não está fazendo nada de positivo. Você não está querendo tirar uma informação, um aprendizado daquilo. Você só está querendo se machucar. Porque você quer, ou, de novo, inconsciente, se sentir uma vítima, ou tentar atacar de alguma forma, trazer a vingança de alguma forma. Né? Agora, nesse outro ponto que a gente conversou da neuroplasticidade, caminhos neuronais, né? Isso eu gosto muito de explicar e falar também, porque, cara, é ciência, é fato, não é uma viagem, né? Isso daí é cientificamente comprovado. Então, assim, se a gente repete um padrão durante muito tempo, a gente automatiza esse padrão. Por que a gente automatiza? É uma coisa do nada? Não, é porque a gente cria caminhos neuronais, e o cérebro, ele é safado, ele é sem vergonha, ele quer ficar tranquilão, ele quer gastar menos energia possível. Ele tem esse padrão, ele é o órgão que mais gasta energia do nosso corpo, e ele tem um padrão de quanto menos energia eu gastar, melhor. Então, por isso que ele automatiza muita coisa. Então, se você repete um padrão de pensamento ou de comportamento muito frequente, o que ele vai fazer? Ele vai entender que esse padrão é o mais natural que você tem, então ele vai ativar, ele vai pavimentar a estrada neuronal, então ele vai botar concreto, vai botar outdoor, vai deixar maravilhoso lá para você ir bonitão. E os outros caminhos possíveis vai estar um matagal, você vai ter que desbravar, você vai ter que fazer acontecer aquilo lá. Então, todo o processo de mudança, né, doutor, é assim, principalmente perdão, porque a gente não está acostumado a perdoar, o ser humano não está acostumado a perdoar. Né? Ele tá muito mais acostumado a culpabilizar ou se vitimar do que realmente perdoar. Então, perdoar não é fácil. Não é fácil, não é um comportamento fácil de ter, não é uma decisão fácil. Agora, se você consegue entender o processo e entender o caminho, você se predispõe a abrir esse matagal e criar um novo caminho neuronal. Criar um caminho neuronal que vai fazer mais sentido para você. Porque lembra sempre, né, galera, a ideia principal é que você está fazendo perdão para se libertar de algo. Você está trabalhando o perdão para se libertar. E olha o que é mais legal, né, doutor, de entender. Dentro do meu consultório, isso é muito comum.
Quando a pessoa ela tem um problema sério em perdoar os outros, se o externo é muito difícil para ela, imagina o interno. Então, o auto-perdão é terrível para essa pessoa. Então, imagina só, além dela culpabilizar os outros, ela ainda tem uma crítica ferrenha a ela mesma. E aí, o que acontece? Ela se sabota, ela começa a fazer um monte de coisa negativa por causa disso, né? Então, olha só Peraí, aonde a gente vai chegar com isso, né? peraí. Eu vou continuar no outro ainda. Calma. Se deixar, eu Nós desinvesto ainda, aqui. eu vou ficar nesse outro um pouquinho mais. Porque você falou uma coisa aí que esse negócio é terrível, né? Quando eu coloco no outro a responsabilidade do que eu estou sentindo. E isso é Perfeito. uma coisa muito séria, porque se eu colocar no outro a responsabilidade do que eu estou sentindo, quer dizer que eu não estou tendo um controle sobre as minhas opções. Eu permito, olha o poder que você está dando para o outro. É, Olha, exatamente. porque o outro me magoou em determinado tempo, né? E se eu fico ressentindo, repensando, igual você falou, né, reforçando isso no meu cérebro, e aí sempre vai estar na minha lembrança. Olha o poder que eu estou dando para o outro. É o oposto do que a gente deseja, Ah, né? O perfeito. desejo nosso é que a gente tenha o poder, né? E essa questão do perdão, mas nós não vamos sair fora do perdão de si mesmo, não, viu? Tá. Não, porque isso aí porque igual eu comecei falando, essa questão do interno, né? É interno, gente. É interno. O outro nem está do seu lado, o outro não liga, o outro no telefone. E você está ali, é aqui dentro, ó, aqui dentro. Igual o Gabriel falou, você está reforçando coisas aqui dentro que são prejudiciais para você mesmo. Uhum. O outro tem. É aqui, aquela história do veneno do Shakespeare que você falou, né? É você bebendo veneno, como se a gente pudesse pensar assim, e essa questão da vingança, quer dizer, na verdade, você está se prendendo no outro. Exato. Você está Você se algemando ao outro, né? e, e parece que cada vez você coloca uma algema, mais uma algema, né? Cada hora você Sim. vai e coloca. Até uma colega aqui colocou, perdão é uma palavra muito forte, vamos partir do alto perdão e seguir a vida mais leve, que é mais realista. Nós vamos entrar nesse alto perdão, viu, Bia? Porque, só voltando aqui no outro, né? Porque esse outro, se eu faço isso, eu que vou, igual você falou, eu vou colocando essas algemas, eu vou me prendendo no outro, né? Uhum. E se fosse prendendo uma coisa boa, ainda ia, né? Sim. Mas esses sentimentos que você levantou aí, que a gente vai reforçando no cérebro, nós sabemos hoje que, por exemplo, quando você ressente, inclusive, né, tem uma patologia que é o pós-traumático, né? Aquelas pessoas que viveram uma experiência traumática e elas ficam revivendo, né, essa experiência de tempos em tempos. A gente sabe que quando isso acontece, você tem liberação, igual o Gabriel falou, isso é ciência, nós não estamos viajando, né? Uhum. Nós sabemos que há uma liberação de substâncias, corticoides, né? Uhum. Substâncias que não fazem bem fisicamente para a pessoa, né? E depois nós vamos falar disso. Agora, nós podemos falar do auto-perdão. Deixa eu só comentar, doutora, tanto da doutora quanto surgiu um outro comentário aí, que é muito legal e vale a pena a gente falar, né? Quando a gente fala de perdão, as pessoas acham assim, isso daí a pessoa tem que ser perfeita ou fora da realidade para fazer uma coisa dessa, né? Para perdoar e tal. Mas o entendimento maior é que, assim, quando a gente fala de perdão, e foi o que a gente falou logo no comecinho da live,
a gente não tá escolhendo ser o trouxa que vai ser enganado de novo ou vai ser sacaneado de novo. Então, na verdade, quando a gente escolhe perdoar uma ação externa, entenda, a gente não está buscando perdoar uma pessoa específica. A gente está tentando, trabalhando para perdoar uma ação externa negativa a gente, né? Como foi negativo para a gente, porque às vezes o fato de você perdoar uma situação ou mesmo uma pessoa não vai fazer com que você necessite conviver com ela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entende? Você não é obrigado a conviver com alguém que te sacaneou, que te fez O que mal. não é o perdão? Aí a pergunta é assim, o que não é perdão? Né? Exato. Né? E não É é. que Tem que conviver. Não é. não é. Não tem nada a ver. Né? Então, assim, o fator principal, acho que tem que ficar claro para a galera é assim, como eu posso me libertar do sentimento negativo que aquela situação me causou. Né? E aquela situação que me causou, ela já me causou, o passado já foi, já passou. O que eu vou aprender com isso e como eu posso seguir a minha vida? Por exemplo, dentro da terapia, da minha abordagem da psicologia positiva, a gente trabalha o passado muito específico. Por quê? Porque o foco maior é no presente, porque é o presente que a gente constrói o futuro. Né, com entendimento, com maior cognição, maior entendimento das emoções, dos sentimentos e tal, que a gente constrói e fica mais poderoso emocionalmente, tem inteligência emocional para lidar com as situações do presente e ter um futuro melhor. E aí, quando a gente olhar para o passado, a gente olha mais munido de ferramentas para lidar melhor com aquilo. Né? Então, a ideia principal é, quando eu escolho perdoar alguém ou algo ou uma situação, eu não estou escolhendo pela pessoa, não. Eu estou escolhendo para mim. Eu tenho que me libertar daquilo, daquele sentimento tóxico. O sentimento tóxico nunca é positivo para a gente em nenhum aspecto. Então, só para responder esses questionamentos, é isso. É o entendimento de que eu escolho perdoar, mas eu não escolho ser otário, trouxa, e eu também não preciso conviver com uma pessoa que me sacaneou, me machucou de alguma forma. E nem aceitar de novo isso. Eu só preciso tirar isso de mim para que eu continue buscando um autoconhecimento e um desenvolvimento positivo para a minha vida. Eu vi agora a pergunta que fizeram, né, desse negócio de tenho que conviver, né? Não, não, né, de forma alguma. Uhum. E uma outra coisa, porque existe uma coisa também, que existe um pensamento em relação ao perdão, que alguém até colocou a palavra religiosidade aí, que a gente pode entrar também, mas que é o seguinte, fica a sensação, e aí por isso que eu lembrei na verdade eu lembrei do Pai Nosso, porque Tá. né, no Pai Nosso está perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? E algumas traduções dizem assim, perdoar as nossas dívidas como eu perdoo aqueles que têm dívida comigo, né? Uhum. Mas aí isso me fez refletir em relação ao perdão, que quando... Porque a sensação que às vezes dá é que o outro está me devendo um pedido de desculpas, Sim, 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 sim. entendeu? Ele me Uhum. magoou, então ele tem uma dívida comigo, que é esse pedido de desculpas. Então ele tem que vir aqui me pedir desculpas. Ou ele tem que me pagar, ou ele tem que pagar, de alguma Sim. forma, o mal que ele fez, que é o que você falou no início, que às vezes dá um sentimento de vingança, né? Então a gente quer que ele pague, né? Ele tem uma dívida, então eu quero que ele pague essa dívida, né? E perdoar é isso, é quando eu dispenso esse pagamento. Não, Exato. ele não precisa de vir aqui me pedir desculpas, ele não precisa de sofrer, né? Ele pode tá liberado. Porque a sensação que você fala, né, e é uma coisa que eu percebo muito claro também, é, é que, assim, é isso que você falou, a pessoa às vezes tem essa sensação de que está beneficiando o outro, né? Exato. Uhum. Como se eu estivesse sendo condizente
com o que o outro fez de mal para mim, né? E não é isso, né? Não é eu estou concordando com o que ele fez, eu não estou sendo condizente com o que ele fez. Eu estou me libertando do que ele fez. Eu estou me libertando dessa cobrança, né? Que eu que estou cobrando dele essa dívida, né? Exato. Essa desculpa, esse pesar, né? E, no entanto, então eu libero a dívida dele. Não, ele não precisa mais de me pagar nada. Deixa o que a doutora Beatriz falou, né? É, e aí eu fico mais leve, né? Eu vou ficar mais leve, eu não fico carregando isso. E quem colocou isso, né, sobre a palavra, é porque está passando muitas mensagens, e às vezes sobre religiosidade. E se a gente perceber, eu acho que todas as religiões, né, as grandes religiões, todas elas trabalham com isso, né? Todas elas, as mais antigas, quando Jesus fala perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? Quer dizer, e é um ato contínuo, né? Porque não é também como, da mesma forma que esse neurônio ele ficou sendo reforçado, eu vou ter que ir reforçando o outro, né? Assim, apareceu o sentimento, apareceu a lembrança, perdão, Uhum. perdão, abro mão, deixa para lá, esquece, usa a palavra que você quiser, né? Uhum. Mas vai abrindo mão disso. Agora, auto perdão. Legal. Um dos fatores fundamentais só para finalizar o perdão de forma geral, é o entendimento da resiliência, né? A gente tem que ser resiliente com as situações externas que acontecem na nossa vida. E o mais legal, né, doutor? Você falou uma coisa que faz muito sentido, que eu não posso, eu posso, mas eu não é bom para mim esperar algo de alguém que ele tenha que fazer algo, né? Porque não está nas minhas mãos ele fazer ou não aquilo. Então, assim, ele tem que se arrepender daquilo e me pedir desculpa e acontecer a mesma coisa com ele e tal. Cara, isso não está nas tuas mãos, e quanto mais você ficar remoendo isso e tentando pensar nisso, você não está vivendo a sua vida. Você não está indo para frente, você não está pensando nas suas coisas, nos seus momentos, no que você. Você não está vivenciando o presente, você só está pensando naquilo. Né? E geralmente, quem tem uma questão muito grave com não conseguir perdoar alguma atitude, cara, pensa nisso muito, é muito frequente o pensamento. Então, ela não está vivenciando basicamente a vida dela. Né? Ela fica basicamente pensando naquilo. Então, isso é muito importante de entender. Pensa e trabalha, gente, o entendimento de o que está nas minhas mãos, o que eu tenho capacidade de fazer. E você não tem capacidade de mudar ninguém. Você tem capacidade de mudar você. Entende? Ah, mas eu posso falar para a pessoa, falar, dar conselho. Você pode tudo. Só que a pessoa escutar, ouvir, entender e querer mudar é uma questão dela, não é sua. Né? Então, isso é muito importante. Agora, você entender, você se perceber diferente, você interpretar diferente, e aí você modificar, depende de você. Isso depende de você. Então, é isso que você tem que ir atrás. Por isso que o perdão em acontecimentos externos depende muito mais da sua interpretação e percepção do fato, e mais importante que isso, como é que eu escolho reagir a isso para viver minha vida bem, né? Para viver minha vida seguindo em frente e tal. É o que o doutor falou, né? É abrir mão. Eu abro mão de qualquer coisa que essa pessoa, por um acaso, me deva. Não me interessa. O que essa pessoa me fez foi gerar um aprendizado, porque eu sigo em frente. Esse é o trabalho. Só que, de novo, gente, não é fácil. Perdão é difícil pra caramba, mas é possível. Você tem que trabalhar muito a tua cognição, teu entendimento das emoções para que isso fique possível, né, de acontecer ao longo do tempo. Agora, auto-perdão. Auto-perdão a gente vai no âmago, né, naquela coisa mais complicada que as nossas autocríticas, né, a nossa crítica, os nossos sabotes. Diga, doutor. Só falar uma coisa aqui, é porque uma pessoa escreveu aqui, a Cristi, olha a responsa dizer para Deus agir comigo como eu faço ao outro.
mas é dentro do que você está falando ainda, do outro, e aí você vai falando e a gente vai pensando junto. O que que acontece? É, que, veja bem, a sua disposição interior, ela vai ser uma disposição interior para tudo, entendeu? Então, quando eu penso assim, eu vou fazer a minha relação comigo, por isso que eu quis falar isso antes Uhum. de entrar no alto, porque assim, se eu tenho uma disposição ao perdão, essa disposição interna ao perdão, ela é uma disposição que vai ser aplicada a tudo. Porque vai fazer parte de mim, vai fazer parte de mim essa disposição ao perdão. Seja para seja para uma pessoa externa e seja para mim interno. E seja para minha relação com Deus. Uhum. Porque quando nós falamos, né, dessa jornada do Pinheiro, né, que nós estamos começando aqui hoje com perdão, porque nós vamos chegar num lugar aqui, nós já começamos a falar, o Gabriel já começou a falar o que fazer, né? Porque a jornada do Pinheiro quer dizer, nós vamos começar com esse perdão para ficar mais leve, para a gente recomeçar, vamos repensar a nossa vida de uma maneira leve, né? Inclusive para reconectar com você mesmo, com Deus, ou seja, aquilo que você, né, na sua crença, né? E quando você falou aí também desse desejo que a gente tem pelo outro, né, que o outro, né, me fez, Nossa, né? me fez lembrar a oração da serenidade, não sei se você conhece, Conheço. é, né, concedendo, Senhor, a serenidade necessária, né, para aceitar aquilo que eu não posso modificar, que é o outro, né, Exato. modificar, né, o que eu posso, ter coragem para modificar aquilo que eu posso, e ter o discernimento daquilo que é cada um. Então, só reforçando isso, né, que essa disposição, quando eu coloco Deus, né, quando eu coloco Deus, coloco o outro, essa minha disposição interna, ela vai me ajudar tanto com o outro, mas ela me ajuda com Deus, ela me ajuda comigo, porque eu tenho uma disposição de perdão, e eu tenho essa disposição pelo perdão. Vamos agora para o alto perdão. É isso aí. E linkando tudo, né? Tanto o perdão quanto o auto-perdão e tal, e essa predisposição que você falou, doutor, ela é válida mesmo, porque, por exemplo, dentro da psicologia positiva, a gente trabalha muito com força de caráter, né? Então a gente tem até, vem da filosofia também, as virtudes e tal, então é uma coisa bem legal dentro da psicologia positiva, e uma das forças de caráter que existe é o perdão. Né? Então ele é uma força de caráter, ou seja, tem gente que tem essa predisponibilidade maior, essa predisposição maior de ter esse comportamento de perdão, né? Então fica mais fácil para a pessoa, mas não é comum, não é o fator primordial do ser humano de forma geral, então é mais difícil a gente trabalhar esse quesito. Então imagina que se você tem dificuldade de perdoar o outro, naturalmente você tem dificuldade de se perdoar. Naturalmente. Por quê? Porque o caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. Falando, de novo, neurologicamente falando, esse caminho que está pavimentado de não perdoar ou de ter uma dificuldade de perdoar, ele é exatamente o mesmo que você toma para trabalhar o seu perdão, trabalhar o auto-perdão. Então, eu me arrependo de ter feito tal coisa, ou eu me culpo de ter feito tal coisa. Nossa, isso fica infernal na tua vida, na tua cabeça, e você não consegue mais pensar em outra coisa, e aí você começa a se sabotar como? Através do não perdoar você mesmo, você começa a sabotar no sentido de evitar tomar atitudes que são positivas para você, ou seja, eu me culpo por ter feito algo errado, eu queria algo positivo, mas eu fiz algo errado, né? Não deu certo e tal. E aí eu deixo de fazer aquilo de novo. Né? Eu me culpo por algo. Então, existe uma grande diferença entre a gente fazer o mal conscientemente ou a gente errar. E isso tem que ficar muito claro pra gente. Uma coisa é eu deliberadamente chegar e querer bater em alguém, porque simplesmente eu tive vontade de bater em alguém. Né? E outra coisa é acontecer algo que eu tentei o melhor possível e não deu certo. Só que quem não tem um perdão
afiado e um entendimento, uma autoestima afiada, porque isso também engloba autoestima, a gente começa a se cobrar muito, a se derrubar muito no sentido emocional, e aí a gente não se perdoa, e então a gente não segue adiante vários aspectos. Lógico que tem coisa que a gente se arrepende de ter feito, tem, mas o que a gente tem que pensar? Qual que é a ideia principal? Se você é uma pessoa que, obviamente, não tem nenhum distúrbio emocional, né, nenhum psicopata, nenhum sociopata. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que, poxa, eu fiz o melhor que eu podia no momento que eu estava. Então, no momento que eu estava, naquele momento, com as emoções que eu tinha, com os entendimentos que eu tinha, com tudo que eu adquiri, até aquele momento eu fiz o melhor que eu pude. Não deu certo? Aconteceu alguma coisa negativa? Faz parte. Agora, o que você vai tirar de aprendizado do teu erro? Porque, cara, a gente erra. A gente é ser humano, a gente erra. Né? Agora, o que você vai tirar do teu erro para gerar um aprendizado e um desenvolvimento para você melhorar na próxima vez que você fizer? Só que esse é o entendimento. Agora, para você construir isso, precisa de entendimento emocional, precisa de resiliência, precisa de autoestima e precisa criar o caminho neuronal do perdão. É o que você falou, né? Que é uma palavra da psicologia. Eu faço estudo psicologia sistêmica, já tem uns 10 anos já, Legal. né? Especificação. Uhum. E essa questão do processo, né? Tudo é processo. E isso que você falou, eu gosto muito de falar também, Gabriel. E eu falo assim, ó, a pior injustiça, né? A pior injustiça que você pode fazer com você mesmo é você julgar os atos do passado com o conhecimento que você tem hoje. Exato, perfeito. É isso aí. Porque assim, com conhecimentos que você tem hoje, você se julgar, né, baseado, igual você falou, né, você fez aquela opção porque naquela época era o que você acreditava que era o melhor para você, com o Uhum. conhecimento que você tinha, com a vivência que você tinha de vida, lá, 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 lá. Então você pensou que aquilo era o melhor, não foi, né? Uhum. Então, se você ficar assim, mas você está julgando o seu passado com conhecimento que você tem hoje, inclusive com a história que deu errado, né? Exato. Já com a experiência da história errada, né? Mas a experiência da história errada, porque, Uhum. deu errado sim, mas você só descobriu que deu errado depois que você viveu ela, né? Exato. Porque uma coisa também que você falou que é terrível, né? Que quando a pessoa começa a se julgar e começa a se desqualificar, né? Ah, nossa, você foi burro demais. Nossa, como eu fui Isso. burro. Né? Nossa, Uhum. como eu fui. Por Como eu exemplo, fiz isso? Como é que eu pude como é fazer que eu isso? pude fazer isso? Né? Uhum. Então, assim, e a pessoa começa a se desqualificar, né? Então eu tenho tem que mudar isso. Eu tenho que ser a pessoa mais generosa comigo. Se eu não sou Exato. generoso comigo, se eu que tenho controle sobre mim mesmo, não for generoso comigo, meu Deus, entendeu? Então, Exato. assim, eu não posso ficar pensando, né, sobre isso. Então, esse auto-perdão, né, como ele é libertador, né? Demais. Agora, eu acho que eu gostaria de entrar, começar a conversar com você, porque você falou uma coisa aí, você falou uma palavra chamada entendimento. Entendimento. Aliás, você falou duas coisas aí, que é entendimento, e você falou dos que se não fosse psicopata, né? Se não fosse Isso. psicopata. Sociopata, psicopata. Porque eu queria juntar essas duas coisas. No seguinte sentido. É porque, o que acontece? É porque quem não sabe o que é um psicopata, mas os psicopatas, se a gente for falar muito simplista, dá para fazer, tem livros e livros sobre isso, mas normalmente uma das referências que a gente tem do psicopata é que ele não tem capacidade de ter empatia com o outro, né? Então ele não consegue ter a empatia, não consegue sentir a dor do outro, ele não consegue ver que o outro está sofrendo. Então, por isso que nos filmes isso é muito retratado, né? Que são, inclusive nos filmes, colocam muitos psicopatas como assassinos, né?
porque ele não tem essa, né, não tem essa Não capacidade tem essa humana de relação. sentimento. É. Mas por que eu estou falando disso e por que isso tem a ver com o entendimento? É que quando a gente é criança e até uma fase da adolescência, a gente tem uma tendência a achar que as pessoas pensam como a gente pensa e que as pessoas sentem como a gente sente. Então, muitas vezes, a gente estranha o comportamento do outro, porque Uhum. você pode pensar assim, mas eu não faria isso. Perfeito. Eu, né? Eu, não, eu nunca faria isso com uma pessoa, eu nunca, etc. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso, eu acho que começa, que agora eu acho que nós vamos entrar na fase da resolução, Uhum. né, e aí? Né, porque agora a pergunta é assim, e aí, Gabriel? Né? Tá, e o que fazer, E né? aí, né? Tá bom, lindo, perdão lindo, tá lá na Bíblia, Pai Nosso, e aí? Né? E eu acho que, Sim. e aí eu quero colocar a primeira ferramenta, Uhum. né, que é entendimento. Perfeito. Por que entendimento? Porque a partir do momento que eu começo a entender, né, o outro como um ser distinto a mim, né, tô saindo lá do cordão umbilical da mãe, Uhum. começar a perceber o outro como um ser que é distinto a mim e que, portanto, ele tem lógicas diferentes da minha, ele tem sentimentos diferentes do meu, ele tem uma história de vida diferente da minha. Eu não sei, normalmente, né, a gente não sabe a história de vida do outro. Até porque o Gabriel também falou uma coisa muito interessante, que é essa questão como eu percebo a situação. Isso é muito interessante na nossa vida toda, né? Porque que nós temos crianças, às vezes crianças que vivenciaram situações de agressão, né, ou coisas violentas, e às vezes você tem as mesmas crianças que perceberam, vivenciaram aquilo, elas têm comportamentos diferentes. Mas por quê? Porque a percepção de cada um é diferente diante da Uhum. situação, né? Alguns têm uma resiliência maior, outros menor. Enfim, a partir do momento que eu começo a entender essa questão do outro, né? Então, vamos exagerar aqui, só para imagina querer que um psicopata me peça desculpa, né? Exato. Perfeito. Impossível, né? Quer dizer, não tem como esperar do outro aquilo que ele não pode me dar, Uhum. né? Então, assim, essa eu acho que é uma das primeiras ferramentas que a gente tem que pensar. É entender que o outro, nos erros dele, assim como tem os meus, eu não posso ficar julgando, né, ou pensando, ou querendo, ou desejando, né, um comportamento de um ser humano que é extremamente complexo, né? Eu tenho que entender que é extremamente complexo. Igual o Gabriel falou, que sirva para mim de aprendizado, né? E aí, Gabriel, ferramentas? Uma das coisas aí que o pessoal vai ficar até falando assim, meu Deus, de novo, porque assim, existem outras ferramentas, mas eu quero aprofundar ainda no entendimento, porque eu acho que o entendimento ele é fundamental. Então, o que o doutor falou é o primeiro passo do entendimento é realmente você entender que você não é o centro do universo e você não está sozinho no mundo e que as pessoas que estão à sua volta elas não têm que ser iguais a você. E isso é muito comum de acontecer, principalmente quando a pessoa ela é muito autocrítica. Então, tem que ser tudo do jeito dela, tudo da forma dela, tudo do jeito que ela acha que tem que ser. Então, se alguém sai daquele padrão, alguma coisa, já é motivo para a pessoa se sentir agredida de alguma forma, né? Então, que também é necessário o perdão. Então, também um entendimento bacana que o perdão, a gente não está falando perdão também só para coisas absurdas. O perdão é para qualquer atitude externa ou interna sua que não tenha sido bom para você. E aí você tem que trabalhar o perdão, porque senão você fica remoendo aquilo, né? Então, por exemplo, você está na fila do banco, acho que ninguém fica em fila de banco mais, mas assim, você está na fila do banco lá, e aí você vai ser atendido pelo caixa, o caixa está
ou não olha na tua cara, não dá bom dia, é grosso com você e tal, você fica puto, né? Você fica nervoso ali de, meu, nossa, que caixa mal educado, que não sei o quê, e aí você vai ficar remoendo com aquilo, nossa, eu nunca mais volto lá e tal. Só que eu tô dando um exemplo bem simples, bem tranquilo, mas tem gente que fica muito brava com isso, né? E aí, quando você trabalha o entendimento do outro, você gera também a parte da empatia, né? Ou seja, você fala assim, cara, como é que deve estar a vida dessa pessoa? Será que ele acordou? Será que aconteceu alguma coisa na família dele? Será que, sei lá, ele estava vindo para o trabalho e deu alguma coisa errado? Tudo bem, não é, eu não aceito que ele foi negativo comigo, mas eu entendo que é dele. Poderia ser comigo, poderia ser com qualquer outra, não é direcionado a mim. Isso é importante de entender. Quando a gente acredita que é tudo para gente, para agredir a gente, fica mais forte o negócio e aí a gente consegue, fica mais difícil trabalhar o perdão e o entendimento. Agora, no auto perdão, a ideia do entendimento também é fundamental. Então, o que o doutor falou e que eu pontuei agora, reforcei, isso vale muito para a questão externa, né? De você perdoar algo ou uma situação. Mas e o auto perdão? Como é que a gente trabalha isso? Trabalhando o entendimento emocional. Ou seja, você tem que estar consciente do que é emoção, do que é pensamento, do que é sentimento e do que é comportamento. Você tem que saber isso. Ah, mas, puta, não tenho a menor ideia, mas você tem que saber. Você tem que dar uma pesquisada, ou fazer uma terapia, ou fazer algo que faça sentido para você, fazer um curso, não interessa, algo que te direcione para isso. Por quê? Porque esse tipo de eu gosto de chamar de expressão psicológica, né? Que é essa junção dessas coisas, elas afetam tanto o teu corpo quanto a tua mente. Então ela vai afetar a tua mente no sentido de aumentar neurotransmissores negativos ou hormônios negativos, então vai aumentar cortisol, porque você vai ficar mais estressado, vai dar pico de adrenalina, então teu coração vai começar a bater mais rápido, você vai começar a tremer, você vai começar a suar, porque você vai começar a ficar com ansiedade, vai gerar um monte de BO físico em você, e também a parte mental, que você vai ficar irritado, inquieto, ou seja, você não vai se aceitar, você não vai aceitar o que te gerou aquilo lá, por que você tomou aquele comportamento e qual é o resultado daquele comportamento, o que isso vai te gerar de positivo. E mais importante que isso, é preciso coragem para você pedir perdão para alguém, mas é preciso mais coragem ainda de você se perdoar, né? Quando você tem isso, tipo assim, pô, eu fiz algo negativo para alguém, mas eu não queria, então eu vou pedir perdão. E aí o mais legal é quando você tem um conceito interessante de perdão, você pode pedir perdão para alguém, mas aí é com um entendimento real de que aquilo é verdade para você. Né? Eu quero pedir perdão porque eu errei, mas eu entendo que eu errei, eu quero pedir perdão. O fato de você pedir perdão já é suficiente para você entender o processo e trabalhar o perdão dentro de você. Ah, mas e se ele não aceitar o perdão? Aí, meu querido, é um problema do outro. Aí é do outro, não é seu mais. Ok? Aí você não tem controle. De novo, a gente vai falar do controle. Você não tem controle do cara aceitar ou não. Você não vai prender o cara, me aceita o perdão, por favor. Não, não tem isso. Então, o cara aceitar ou não vai dar do emocional dele, do entendimento dele e das questões dele. Agora, o fato de você ter pedido perdão é fundamental para você se libertar também disso, caso você tenha feito algo para alguém. E quando você fez algo negativo para você mesmo, ou seja, não devia ter escolhido aquele emprego, não devia ter feito aquela coisa, e você tem que se perdoar, por quê? Porque você tem que entender que, da mesma forma que você fez para o outro, e você não queria fazer para o outro a negatividade, cara, você tem que entender que você não queria se sacanear também. Ninguém é louco de querer se fazer uma coisa negativa assim, para você mesmo, se sacanear. Então, o que você tem que entender é, poxa, eu poderia ter tomado uma decisão melhor naquele tempo lá? Poderia sim, com a mente e o entendimento que você tem hoje. Pega lá o DeLorean, pega lá o carrinho lá de volta para o futuro lá, volta para o passado, com o entendimento que você tem hoje e tenta resolver, porque só assim. Porque naquele momento era a única forma que você tomou. Agora,
o que eu sempre falo também no consultório, né, doutor, é assim, o entendimento que toda a experiência passada de erros que a gente tomou e de decisões que fizeram a gente pagar um preço que a gente não gostaria de pagar, mas é que a gente não tinha o entendimento do preço a pagar, faz com que a gente perceba mais agora e tome melhores decisões agora com o entendimento e a experiência passada. Isso é um fator também que ajuda a gente a gerar um auto-perdão. Fala assim, pô, Gabriel, Gabriel 1.0, eu entendo por que você tomou aquela decisão, e agora o Gabriel 2.0 aqui vai fazer diferente, porque eu aprendi com o processo. Esse é o entendimento maior. Se a gente não se perdoa, a gente não se aceita, e se a gente não se aceita, como é que a gente vai querer coisas positivas para a gente ou adquirir coisas positivas para a gente? Se a gente não se aceitar, tá aí tá dando novo. Né? Fazer o quê, né? Eu brinco que, como é que é? Eu vou tirar férias e eu levo eu junto, aí não tem jeito. Exatamente, é isso aí. Mas quando você falou da fila do banco, eu lembrei de uma coisa que é mais comum ainda, que eu vejo, é briga de trânsito, né? Nossa, Perfeito. a pessoa toma uma fechada, mas isso me fez lembrar disso, assim, é porque quando o caixa, ou uma fechada no trânsito, a sensação imediata é de que aquilo é uma coisa pessoal, em relação a mim. Ele está me agredindo, né? Quando, na verdade, e às vezes a gente até pensa assim, mas por que ele está assim comigo se eu não fiz nada? Exatamente, eu não fiz nada, ele está assim porque é uma questão dele. Você falou, eu não sei o que ele passou, não sei qual é a vida. Pode ser até um sofrimento extremamente válido, não que justifique o ato dele em si, né? Mas pode estar tendo um problema familiar, uma criança doente, dormiu no hospital e aí está com aquela cara fechada porque ele virou à noite. Então, julgar é uma coisa muito, muito difícil, né? Esse negócio de julgar. E isso me fez, acho que foi a Adriana que colocou aí, perdoar ou cutucar a ferida, né? E é muito interessante porque essa analogia da ferida ela é muito boa em termos de conexões neurais, porque também é a mesma coisa, você tem uma ferida, ou você deixa ela cicatrizar e passa o remédio e ajuda, porque se você ficar tirando casquinha lá todo dia, não sara, né? Essa analogia foi ótima, essa lembrança. Deixa eu só comentar, doutor, sobre isso também, porque eu faço muito essa analogia, porque ela é muito verdadeira, né? Imagina que você tem uma ferida, e aí você fica sempre cutucando essa ferida, não deixa ela fechar nunca. Lógico que vai continuar doendo sempre, lógico que não vai sarar nunca. Agora, o entendimento que até eu ia comentar, acabei esquecendo, mas o entendimento principal é que a gente não quer que você e ninguém tenha amnésia. Ou seja, o fato que passou, né, o momento que foi, o que aconteceu de negativo, você não vai usar aquele aparelhinho do Homens de Preto lá e apertar e te zerar a memória, né? Isso não é possível e nem é positivo. Né? Então, assim, quando eu quero esquecer tal evento. Cara, isso daí é terrível para você. Por quê? Porque você não vai adquirir nenhum aprendizado, nenhuma experiência daquilo. Você vai errar de novo. Vai acontecer de novo. Agora, esse entendimento é importante. O perdão, tanto para o outro quanto para você mesmo, não é o fato de esquecer o ocorrido. É se libertar do sentimento que aquilo gera em você. Esse é o fator principal. Só dei um adendo aí que eu achei interessante. Não, mas ótima lembrança é isso também. Porque às vezes pensa assim, eu perdoei, por que eu ainda estou lembrando? Não, é a lembrança que tem. Mas eu ainda sinto. Sim, você pode sentir, você só não pode ficar preso nisso. Né? E cada vez sentir menos, e cada vez até chega o ponto em que, igual você falou, encontrar com a pessoa, seja lá o que for, não tem mais nenhum significado emocional. Não tem que ter significado emocional para mim. Né? É até rever, reencontrar, etc. Agora eu queria dar uma outra ferramenta, que nós já estamos quase encerrando. Já passou uma hora, Gabriel. Mais uma sua, mais uma minha, então. Vamos lá. E eu quero dar uma outra ferramenta. Então, bom, eu acho que durante todo esse tempo aqui, eu espero que, entremeado do que a gente foi falando, tenha sido percebido que a gente estava dando ferramentas mesmo, né? De maneiras de pensar diferente.
É isso que a gente tem que fazer, pensar diferente. Quando a gente pensa nessa jornada do pinheiro, né, que o primeiro é o perdão, o segundo é recomeçar, quer dizer, eu tenho que recomeçar. E igual o Gabriel falou também, é recomeçar com a experiência que eu tive. Não é Uhum. esquecer a minha experiência, é utilizar positivamente, Gabriel. Exato. Usar, transformar uma coisa que foi negativa em algo positivo, né? E até para depois, no terceiro ponto, né, no terceiro momento dessa jornada nossa do Pinheiro aí, nós vamos reconectar. Mas eu quero falar uma outra ferramenta também. Cacau está pedindo mais meia hora, só mais meia hora, né, Cacau? É, Isso daí dá para ir a noite inteira, né? vixe, É. cada tanto desse a gente consegue aprofundar uma loucura, né, Gabriel? Uhum. Sim. Mas uma outra ferramenta que eu acho interessante, Gabriel, é o seguinte, porque muitas vezes, até mesmo o pedido de perdão, você tem uma dificuldade física ou geográfica, ou talvez não vale a pena nem se encontrar com essa pessoa. Às vezes não vale Perfeito. a pena. Mesmo que seja uma pessoa que você tenha que pedir perdão, sabe? Porque, veja bem, o perdão, desde o início, né, a gente falando assim, perceba que é um ato mais interno do que um ato externo. O ato externo ele pode acontecer, né? Alguém te pedir um perdão, se perdoar, ou você realmente pedir perdão, principalmente pessoas que têm essa necessidade, por exemplo, pessoas de convivência, né? Às vezes são seus Uhum. irmãos, né? Então vai lá, Uhum. perdão, né? Mas vai existir pessoas que talvez você não tenha, não, nem vale a pena ou não tenha. Uma sugestão que existe, que é muito boa, chama carta. Escreve, Show de bola. escreve, desabafa, não precisa de entregar a carta. A carta é sua, é um momento seu de reflexão. É um momento em que você está colocando ali as suas, o outro, vamos deixar o outro lá. Inclusive, o Gabriel usou uma palavra aqui. Que eu vou anotando. Você não é o centro do universo. Gente, a gente é o centro do universo quando a gente é bebê. E a gente acha, e de certa forma o mundo gira ao redor da gente. Uhum. Então, você sair do centro do universo e ir para a sua individuação, né, nesse processo, é um sistema. Nós estamos falando aqui de amadurecimento. Tem que Nós ser estamos deixando adulto. de ser criança, nós estamos Tem que deixando ser de ser adulto. criança birrenta, que quer que todo Uhum. mundo fique prestando atenção na gente, pede desculpa pra gente, e tem que dar o doce na hora que a gente quer, e tem que fazer as coisas na hora que a gente quer, senão a gente emburra, sapateia, faz Uhum. biquinho. Processo de maturidade, não, essa é a minha vida. Então eu queria deixar essa ferramenta, né, que é você... Carta, faça carta, entendeu? Se às vezes você acreditar que não vale a pena a pessoa você ter esse contato, esse pedido, até porque só para eu comecei aí, vai, volta, viaja, mas sim porque você também não sabe como o outro vai interpretar o seu pedido de perdão. Isso é Uhum. importante. Exato. Exato. Porque às vezes você pode gerar uma situação que você também não tem controle, né? Que é do outro. Enfim, é igual o Gabriel falou, porque eu não sei, e se o outro não perdoar, quer dizer, se de alguma forma você se sentir desconfortável, escrevam cartas. Escreva carta para todo mundo que você quiser. Escreva carta para sua mãe, para seu pai, para seus irmãos, para o ex. Existe uma Maravilha. coisa terrível também, que a carta cabe muito bem, que às vezes a pessoa tem um vínculo com alguém que inclusive já faleceu. Às vezes carrega um luto, uma Sim. dificuldade, às vezes se sente em débito, se sente culpado, se sente em débito com um avô, com um amigo, poderia ter feito uma coisa diferente. Então, Queria assim, ter mais tempo com eles, né? eu Queria ter poderia ter visto tido tempo. mais. E assim, a pessoa faleceu, então, assim, realmente, então esse aí já não tem. Então, assim, a carta é uma forma muito boa que você coloca seus sentimentos ali, entendeu? Depois você faz o que você quiser com essa carta, se quiser, tem muito ritual de queimar a carta também, né? Isso que eu ia falar, exatamente. Exatamente. Assim, e se algum dia Exatamente. der vontade, escreve outra carta, né? E, Exatamente.
Alguém até colocou aqui, inclusive, escrever carta para a gente mesmo, viu, Gabriel? É isso. Porque é isso, tem já pegando esse gancho aí, né, doutora? A ideia principal, por exemplo, dentro da parte do trabalho de perdão mesmo, da terapia, da técnica de perdão, a carta de perdão é maravilhosa. A carta de perdão é uma técnica que a gente utiliza muito dentro da psicologia positiva, e tem esse intuito, né? E até vou colocar para vocês alguns passos, né? Você tem que colocar na carta de perdão, por exemplo, você coloca o fato que aconteceu, né? O fato que aconteceu, como você interpretou aquele fato, o que você sentiu a respeito daquele fato, que é diferente. Como você interpretou é o pensamento que te veio a respeito daquilo e como você sentiu aquilo lá. E aí depois então você coloca na carta, primeiramente a carta de perdão, você coloca qual é a coisa negativa que está te influenciando para não perdoar ou não estar conseguindo perdoar alguém. Depois de você colocar aquilo lá, aí você reflete sobre por que eu devo perdoar essa pessoa ou a situação. Aí você vai trabalhar o entendimento de por que eu devo perdoar para mim essa situação. Por que para mim é positivo perdoar? Por que eu vou mandar uma carta para alguém falando que eu perdoo alguém? Ou até mesmo falando que eu quero que essa pessoa me perdoe? Porque ela serve para os dois pontos. Para você mandar uma carta com o intuito de eu perdoo você, mas você não quer falar para a pessoa. E está tudo bem. Ou me perdoe, mas também é o mesmo sentido da carta. E aí depois, um ritual que é maravilhoso, e até uma coisa que ativa a nossa fisiologia, nosso cérebro primitivo, né? Que é o fogo. Então, você trabalhar com a carta, fazer a carta, depois criar um ritual de queimar a carta com um pensamento positivo de eu me liberto disso, eu estou livre desse processo, é fenomenal. Cria um contexto muito positivo entre a fisiologia e a mente. Então, é muito poderoso isso, tá, gente? Então, a técnica da carta é maravilhosa. E deixa eu dar mais uma, assim, aí depois a galera pesquisa sobre isso, mas é uma técnica maravilhosa, que assim, dentro da psicologia positiva a gente trabalha muito meditação. Mas a meditação, ela não é a meditação, por exemplo, que algumas religiões fazem. É uma meditação totalmente baseada na ciência, que modifica padrão de pensamento, padrão neuronal, padrão químico, um monte de coisa. Então, é meditação cientificamente comprovada. E tem uma meditação que a gente faz, que eu aplico dentro da terapia ou em treinamento, e a pessoa pode entender e aplicar por ela mesma, que chama meditação Love Kindness, que traduzindo, é meditação da bondade amorosa, por exemplo, que é uma meditação que ela vem da psicologia positiva mesmo, e trabalha uma meditação totalmente direcionada a perdoar o outro e se perdoar ao mesmo tempo. Só que qual é o grande entendimento, doutor e galera que está vendo a gente? É o entendimento de que toda meditação ela é muito poderosa desde que você tenha um sentido para ela. Você meditar por meditar não vai adiantar porcaria nenhuma. Agora, se você tem um sentido para ela, ela é muito poderosa e ela modifica padrão neuronal. Então, nesse sentido, trabalha isso. A gente faz essa meditação porque ela é muito poderosa. São várias frases positivas, tanto para você quanto para o outro. Você desejando o bem do outro e desejando o seu bem. Ou seja, você trabalha, além do perdão, outra coisa que é fundamental e poderosa para o ser humano, que é a compaixão própria, a autocompaixão e a compaixão pelo outro também, que é fundamental. Acho que essas ferramentas são boas. Gente, vocês viram, né? Aí ele entrou com a palavra que chama compaixão. Só que nós não vamos continuar com essa palavra, não. Senão vai indo, né? Isso daí vai para a próxima terça. Essa daí você viu que mas tanto é que a terceira, né, live, que vai ser daqui 2 terças, que fala de reconexão, a gente pensa inclusive na questão da reconexão com Deus, no conceito que você tiver, né, do que é, né, a sua crença, depende disso, mas essa questão dessa ligação com algo a mais, né, porque a compaixão é uma palavra de algo a mais, né? Exato. Caridade, a kindness, né, que você falou, né, essa caridade, a bondade, né, são coisas que, se a gente pensar de uma maneira um pouquinho mais profunda,
tem hora que ela vai além do nosso humano, né? A tendência Uhum. do nosso humano é um pouco egoísta, né? Ela Sim, quer, exato. querer ser centro do universo, né? Se deixar, a Uhum. gente quer ficar ali, né? É isso Então, aí. assim, mas esse sair de mim, né? Quando eu saio de mim para me colocar em outro lugar, né? Mas agora Uhum. eu vou despedir, Gabriel. Ah! Para mim, porque agora deu o nosso horário, né? Certo. E normalmente é mais ou menos esse tempo mesmo. Mas olha, gratidão, Gabriel, mesmo. Enorme gratidão, sabe? Que delícia partilhar. Eu fico super feliz, né? Que você ia falando, dá vontade de entrar no meio. Acho que se a gente tivesse ao vivo numa mesa assim, Ixi. acho que eu não ia deixar você nem falar direito, entendeu? Porque você ia falar, eu queria falar no meio, você, né? Aham. Mas assim, nossa, eu fico muito feliz assim, ver que você está trabalhando, né? Que você trabalha inclusive com psicólogos, né? Uhum. E, Uhum. então assim é uma multiplicação mesmo, né? Assim, se pegar esse conhecimento, essa experiência pessoal, que igual você falou que você tem experiência, nós temos, né? Mas você Sim. transformou sua experiência pessoal de perdão em algo positivo, né? Usando sua palavra, né? É. E passar isso, né? Porque as pessoas comecem a deixar, ver que existe possibilidade, né? Um dia desse eu conversava com um grupo, falava assim, mas não tem jeito, né? Não tem jeito, sim, gente, tem jeito, tem jeito, sim. Nós temos ferramentas, nós temos coisas que a gente pode fazer para nos ajudar. E um detalhe que nós nem entramos, mas nós vamos encerrar, juro. Que assim, gente, quando a gente se torna mais leve, as pessoas ao nosso lado se tornam mais leves. Quando o Gabriel se torna essa pessoa que ele é, isso influencia as pessoas ao redor dele, né? E às vezes, seja por palavras, naquilo que ele desempenha como profissão, mas às vezes a nossa postura, né, das pessoas. Então isso vira uma coisa amorosa, sabe? Às vezes a gente deseja tanto, né, mudar o mundo, querer que o mundo fique mais amoroso e fica melhor, e às vezes tem que começar, e começa na gente mesmo, não tem jeito não. Gabriel, É suas isso. palavras. Gente, ó, vou falar gratidão também e comentando que gratidão é uma das áreas da psicologia positiva que a gente trabalha também, porque é muito importante você ser grato, tanto pelo que você tem, quanto pelas outras pessoas que te proporcionam momentos importantes, momentos que são de desenvolvimento, de realmente você prosperar de alguma forma. Então, agradeço ao doutor, agradeço a todo mundo que está aí, espero que vocês tenham de alguma forma tenham prosperado emocionalmente, com entendimento, com aprendizado, porque quando a gente faz o que a gente ama, né, com propósito, é aquilo. A gente podia estar falando aqui 5, 6 horas sem parar, o povo que não ia aguentar a gente falando. Mas é importante ter esse conhecimento e partilhar, né? Fazer com que esse conhecimento e esses entendimentos eles ecoem no próximo e que o próximo também passe para mais uma e assim vai. Então, galera, se eu puder dar uma dica para vocês, foca muito no autoconhecimento, foca muito no entendimento de quem você é e de quem você pode ser, porque quanto mais você se desenvolve, mais as coisas acontecem na sua vida, mais você se conecta com pessoas que têm o mesmo padrão que você, que têm a mesma vontade que você. Então, só desejo aí sucesso para todo mundo e que vamos se encontrar mais vezes aí para conversar mais. Vamos, se Deus quiser. Gente, gratidão a todos, fiquem com Deus. Até terça que vem tem mais, se Deus quiser. Até mais, fique com Deus. Obrigado, Valeu, Gabriel. gente. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até mais, tchau.